Bom dia, irmãos. Todos me ouvem bem? Calibrando a voz aqui, tá tudo certo? Então tá bom. Só levantar um pouquinho mais aqui. Espero que eu não derrube nada aqui. Acho que tá bom aqui. Irmãos, foi confiado a mim a responsabilidade de trazer a pregação no dia de hoje. Então agradeço aos pastores aí que lembraram do meu nome. Então, e é uma grande responsabilidade. Eu sempre digo, não só pelo convite, mas também pela preparação da mensagem e muito mais de estar com a nossa vida, né? Sempre íntima com Deus, porque é uma responsabilidade muito grande, mas muito grande mesmo de estar aqui. Então, que Deus nos abençoe e o que eu venha a falar venha entrar aí no coração dos irmãos, que os irmãos estejam de corações abertos, férteis, para ouvir a palavra do Senhor e que a gente seja edificada por ela e que também a gente seja desafiada por ela. Amém? Irmãos, dito isso, nós vamos continuar o nosso estudo em Gênesis. Nós finalizamos através da mensagem do pastor Ricardo na semana passada, Gênesis 5. Nós agora vamos introduzir Gênesis 6. Nós vamos estudar de 1 até o versículo 9, tá, irmãos? Então, os irmãos podem abrir aí as Bíblias e a gente vai fazer a leitura. Pastor, só para eu calibrar o tempo aqui, até que horas eu posso ir, mais ou menos, antes do primeiro sinal tocar? Que horas, Mauro? 10h05. Tá bom, eu tenho 30 minutos. Tá. Todos acharam? Gênesis 6, nós vamos ler do 1 até o versículo 9, tá? A Bíblia fala assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram os valentes e homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, querido Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que a cada dia nos alimenta, ó meu Pai. Obrigado porque vemos na Tua palavra, ó Deus, as promessas, o conforto, o desafio, ó Deus, tudo o que precisamos, ó Pai, para seguir essa jornada aqui na terra, ó Deus. Como foi dito, mais uma vez, fala conosco aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu só quero contextualizar, antes de entrar em Gênesis 6. Só para a gente ter uma base, para a gente saber para onde a gente vai seguir e da onde a gente veio, tá?
O pastor Ricardo, no domingo de manhã passado, ele pregou sobre a geração de Sete. E ali a gente percebe que na sua pregação há riquezas de detalhes em toda a sua genealogia. Diferente da geração de Caim, porque Caim gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, e ali ele vai e não continua mais a sua geração. Mas também é interessante a gente perceber que, por mais que não tenha grandes detalhes na geração de Caim, há uma graça que nós chamamos de graça comum. O que é essa graça comum? É a misericórdia que o Senhor derrama sobre aquele que ainda é pecador. E aí ele pode desenvolver habilidades que nós utilizamos ainda hoje. E aí a gente vê essas habilidades, os irmãos voltarem um pouquinho, ali em Gênesis 4, a gente vê, a partir do verso 20, e Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então eles trabalhavam com gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então a gente vê a cultura sendo introduzida aqui. E no 22 ele fala assim: Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, e este era mestre em toda a obra de cobre e ferro. Então a gente percebe que há uma bênção do Senhor derramada, em que estes homens têm habilidade em transformar coisas para a sua subsistência. Porém, o pecado habita na vida desta geração, porque a gente viu que Lameque, ele meio que se orgulha, ele se orgulha por ter assassinado 2 homens. Ao contrário de Sete, que a gente vê no versículo 26, que foi na geração de Sete que os homens começaram a adorar o Senhor. Então a gente vê uma geração que teme ao Senhor, que teme a Deus. Então a gente lê o 26 no capítulo 4, diz assim: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E esse invocar o nome do Senhor pode entender-se como glorificar, aclamar, a entoar louvores ao nome do Senhor. Dito isto, depois dessa contextualização, a gente entra no verso 1 do capítulo 7, onde diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Irmãos, o irmão Mauro, em março desse ano, ele já pregou sobre esse capítulo. Então, o que eu vou fazer? Já que ele pregou e nos deu toda a estrutura, eu vou aproveitar essa estrutura e vou focar mais na parte final, que é o tema da minha mensagem, que nós vamos falar de misericórdia e graça, tá? Então, vamos voltar ao verso 1. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Irmãos, a primeira coisa que a gente não pode confundir, tá? Quando fala filhos de Deus, são filhos de Caim, são filhos da promessa, tá bom? Então vamos deixar bem claro na nossa cabeça. E por que são filhos de Caim, são filhos da promessa? Porque em Gênesis, deixa eu só achar onde é que está a passagem aqui. Deixa eu só achar. Está no 4.
25. Gênesis 4, 25. Tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, havia, irmãos, uma promessa de um descendente, havia uma promessa de um Salvador, e que viria da mulher. Se, logo, Caim matou Abel, Abel já não existe mais, porque é morto, e Caim sofreu uma maldição do Senhor, a grande pergunta é: de quem vai vir? Como vai vir esse Salvador agora? Então, quando nasce Sete, Eva fala, ele dará a continuidade, ele será a geração que vai trazer o nosso Salvador. Então, os filhos de Deus, neste caso aqui, são da geração de Sete. E os filhos dos homens são da geração de Caim. Só que a gente tem um problema logo de partida. E qual que é o problema que a gente tem de partida? Porque os filhos de Deus olharam as filhas dos homens e acharam elas formosas, acharam elas bonitas, belas, e tomaram para si. E aí, irmãos, qual que é o problema disso tudo? É que, quando eles olham essas mulheres, e a Bíblia fala de todas as que escolheram, eles deixaram se inflamar pelos desejos dos seus corações. Eles olharam aquelas mulheres e falaram assim: eu quero essas mulheres para mim. Então, ali começou os desejos, a lascívia, tudo o que é de pecado. Ali começou com os filhos de Sete, por olharem as filhas de Caim e a desejarem. E Deus observa tudo isso, e aqui está descrito, né, que aí eles tomaram essas mulheres para si. No verso 3, ele fala assim, irmãos, depois eu só vou fazer um link do verso 2 com o verso 5, tá? Mas vamos continuar no verso 3 aqui. Ele fala assim: então disse o Senhor: não permanecerá mais meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Então, olhou o Senhor, e ele percebeu que, quanto mais tempo, mais expectativa de vida aqueles homens tinham, mais o pecado aumentava, mais a maldade no seu coração aumentava. E Deus vai e fala assim, 3, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem. Em algumas versões está escrito assim, não contenderá, não ficará o meu espírito provocando o homem ali, porque ele é carnal, e os seus desejos são carnais. Então eu vou diminuir a expectativa deste homem para que os seus pecados não transbordem. Foi isso que Deus fez. Irmãos, só um parênteses aqui, que existem alguns estudiosos, mas não são a maioria, que fala que esses 120 anos aqui são o período que Deus falou com Noé até o período do dilúvio. Que isso a gente vai estudar daqui um pouquinho mais para frente, que dá ali os seus 100 anos, tá? Mas dentro do texto faz muito mais sentido a gente entender que são 120 anos de expectativa de vida, tá? Um outro ponto importante é assim, irmão, você está falando que é 120 anos, mas se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vê homens que viveram 180, 170, 140 anos. É verdade, irmãos, também é verdade, mas se a gente olhar, a expectativa ela caiu, e ela caiu muito. Para quem vivia 800, 900 anos, cai para 100, 170, 180. E nos dias de hoje, a gente vê alguém ultrapassar os 100 anos, a gente já olha e fala assim, nossa, que coisa, né? Com vigor, quanta saúde tem essa pessoa, porque não é comum,
tá? Não é comum mesmo. A Bíblia fala que chegar até os 80 é pelo seu vigor físico, e depois daí é só cansaço e fadiga, né? Então, faz muito mais sentido a gente entender como expectativa de vida. Tá bom, irmãos? Uma outra coisa que é importante a gente falar, por mais que eu dei a introdução, falando de Caim e falando de Sete, nós estamos falando da geração de Sete. Esses pecados são pecados que foram apontados na geração de Sete, tá? Eles se corromperam. E aí, olhando tudo isso, a gente vai para o verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Irmãos, uma outra coisa importante também é que a gente recebe a tradução como gigantes. Mas a palavra inicial, ela é nefilim. E esse nefilim, ele traz o sentido de grandes homens, não grandes de estatura, mas grandes de renome, homens famosos, homens que fizeram grandes coisas na antiguidade e por isso são conhecidos como gigantes, como grandes homens. E aí, o problema disso tudo, irmãos, é que o coração do homem é um coração mau, é um coração corrompido. Então, quando esses homens fazem grandes coisas, homens de sabedoria, homens valentes, o seu coração ele se infla de soberba, de vaidade, de arrogância, passam a ser dominadores. Então, quando Deus olha tudo isso, irmãos, perceba que Deus está montando uma estrutura, porque Ele vai fazer algo depois, mas o que Ele vai fazer depois, Ele está explicando por que Ele vai fazer. Então, Ele vai montando essa estrutura. Então, se a gente só recapitular, Ele fala assim, os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, tomaram para si várias mulheres, o meu espírito não ficará com ele, a expectativa de vida desses homens vai diminuir, porque esses homens, eles são maus, os seus desejos são desejos da carne, tudo que eles fazem é para si mesmo. Aí, então, no versículo 5, ele fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então, Deus chega a um veredito que ele fala assim, o homem está totalmente inclinado para o mal. Irmãos, quando eu estava pensando nesta passagem, eu falei assim, eu posso entrar com mais riquezas de detalhes aqui. Mas aí eu fui e lembrei de Paulo. E Paulo, ele tem muito mais detalhes do que eu. Então, o que eu pensei? Eu falei, vamos lá ver o que acontecia na geração de Paulo. E aí eu quero que os irmãos pensem o seguinte, geração da antiguidade, geração de Paulo e a nossa geração. E a gente vai perceber que os pecados e a maldade do coração são os mesmos. Vamos lá, vamos em Romanos 1. Nós vamos ler do 18 ao 32. Irmãos, eu sei que Paulo aqui, ele está falando do pecado da idolatria, tá? Mas, já que a gente vai fazer um link e a gente olha para os homens do passado, e se esses homens, eles não estão adorando a Deus, alguma outra coisa eles estão adorando, certo? Então, vamos lá. Romanos 1, a partir do 18. Do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então, o que Paulo está falando aqui? Que tudo o que Deus criou reflete o próprio Deus. E que não há desculpa para nenhum ser humano falar assim, eu não conheço a Deus. Porque ele vai e continua assim, ó, e que eles são inexcusáveis. Você não pode falar a gente ou qualquer outra pessoa que eu não conheço de Deus. Não, de maneira alguma. Paulo está falando, não, isso não pode ser dito. E aí ele vai e continua no 21. Pois, tendo conhecimento de Deus, então ele coloca todo mundo no mesmo pacote e fala assim, todo mundo tem conhecimento de Deus, nem lhe deram graças, pois, 21, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios, e a gente leu que os pensamentos, lá em Gênesis 6:5, eram mal continuamente, e aqui a gente fala de raciocínio, tornaram-se fúteis, a mesma coisa. E seus corações insensatos se obscureceram, se fecharam para o conhecimento da verdade. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem, imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou à concupiscência, aos seus próprios desejos, de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a vontade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devido ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os, mais uma vez, entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. E olha quantas coisas ruins, irmãos. Estes estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, ou seja, embora sabendo que o que eles fazem é errado, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Este é o cenário. Então, são homens pecadores, no seu coração só há maldade, inclinado para o mal, pensamentos que
acordam e dormem pensando de como vão fazer maldade. Este é o homem. E aí, irmãos, o que acontece com tudo isso? Deus olha, Deus vê um quadro na cabeça dele, e o quadro que ele vê não é um quadro bonito, é um quadro feio, é um quadro horrível. E por que Deus tem esse sentimento? Porque quando ele pinta o primeiro quadro, ele vê que as coisas são boas. Se a gente voltar ali em Gênesis 1, eu vou só dar alguns tópicos aqui. No Gênesis 1, 4, diz assim: viu Deus que a luz era boa. No 10, e viu Deus que isso era bom. No 12, e viu Deus que isso era bom. Então Deus vai construindo as coisas, trazendo à existência o que não existia, e Deus olha e ele fala assim: isso é bom, isso é bom, isso é bom. No 31, depois de todas as coisas formadas, fala assim: viu Deus tudo o que tinha feito, e que era o quê? Muito bom. Então a gente tem uma coisa muito boa, criada por Deus, um quadro perfeito, um quadro lindo, e do outro lado a gente tem um quadro horrível, por conta do pecado da humanidade, por conta da maldade do coração do ser humano. E aí, por conta disso tudo, a gente entra no verso 5 do capítulo 6, e aí, no verso 6 do capítulo 6, e ele vai e fala assim: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Então Deus olha e ele fala assim: arrependo-me. Irmãos, a gente sabe que Deus não é filho do homem para que volte atrás e que se arrependa. Quando a gente olha isso aqui, fala assim: mas se Deus não se arrepende, e aqui está falando que ele se arrependeu, mas ele se arrependeu ou ele não se arrependeu? Irmãos, é assim, esse arrependimento aqui é pesar, é tristeza no coração de tudo o que ele estava vendo. Porque existe um outro arrependimento que, só para a gente entender a diferença de um para o outro, vamos lá em Jonas, irmãos, só para os irmãos entenderem. Jonas. Nós vamos ler do verso... Jonas 3, do verso 4 até o 9. Todos acharam? Vou ler bem rápido aqui, em benefício do tempo, porque eu só tenho mais 5 minutos antes do primeiro sinal bater. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, anotem isso, irmãos, creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive: por mandado do rei e de todos os seus nobres, não provém coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus,
e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, então é assim. Existiu um processo, existiu a mensagem de justiça, eles creram em Deus, eles se humilharam e eles se arrependeram. Este era o objetivo de Deus, não era matar todos aqueles homens, mas pelo contrário, era salvar eles. Então Deus não aplicou ali a sua justiça, porque o coração daqueles homens mudaram e se converteram a Deus. Irmãos, eu vou usar um exemplo aqui do pastor Viana. O meu filho fez uma coisa errada e eu vou corrigi-lo. Porém, no meio da minha correção, ele se arrependeu. Ele viu que o que ele tinha feito não era certo, ele pede perdão e dentro do seu coração ele se arrepende. Irmãos, nós conhecemos a justiça de Deus, sim, nós conhecemos, mas há uma necessidade de uma correção naquele momento, se a correção é para o arrependimento e o arrependimento já aconteceu. Então é a mesma coisa aqui com os ninivitas. Não é que Deus se arrependeu, Deus lhe deu uma oportunidade para que eles se arrependessem e eles se arrependeram. Ao contrário do que aconteceu na época de Noé. Porque, irmãos, voltando lá em Gênesis 5, 32, fala assim: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Ele tinha 500 anos. Um pouco mais para frente, no 7, 6, ele fala assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E em 2 Pedro 2, 5, fala assim: e não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, irmãos, tiveram 100 anos. Noé tinha 500 anos quando recebeu o anúncio do dilúvio. O dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos. E a Bíblia fala, em 2 Pedro, que ele era um pregoeiro da justiça. Então, ele pregava a justiça de Deus. O problema é que esses homens não se arrependeram. Não se arrependeram, esses homens não voltaram atrás. E Deus ali vai e aplica a sua justiça. Irmãos, eu não quero invadir o próximo pregador, tá? Então eu vou ficar até o 9, mas o objetivo da minha mensagem é: Deus é misericordioso. Deus, ele anuncia o que vai fazer, mas ele dá o tempo para o arrependimento. E se a gente olhar isso ao decorrer da história como um todo, a gente vê que Deus é grande em misericórdia. A gente vê também em Salmo 51, versículo 11, se eu não me engano, que um coração contrito Deus não rejeita. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Mas um coração no qual não é quebrantado, não é contrito, é só a justiça de Deus. E para finalizar, irmãos, no versos 8 e no verso 9, fala assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Então Deus achou graça aos olhos de Noé. O que é graça que a gente aprende, irmãos? É um favor, é um presente que a gente não merece, mas mesmo assim a gente recebe de Deus.
Então Noé recebeu esse presente de poder construir uma arca, poder pregar e poder entrar nesta arca para salvar a si e a sua família. Irmãos, hoje, pela misericórdia de Deus, nós já estamos na arca. Quem é a nossa arca? A nossa arca é Jesus. Ele é a nossa arca. Nós já estamos nele. Porém, existe um mundo lá fora, perdido, inclinado para o mal, que os seus desejos são maus continuamente, mas Deus continua derramando a sua misericórdia, dia após dia. E o que cabe a nós é fazer a mesma coisa que Noé fez, ser pregoeiros, anunciar as boas novas de salvação, para que Deus toque no coração deste homem corrompido, pervertido, inclinado ao mal, e seja quebrantado pelo Senhor. Então, irmãos, finalizando aqui a minha mensagem, ontem, lá com os adolescentes, o pastor Viana, ele trouxe a mensagem que nós somos responsáveis por dar continuidade com os nossos filhos à pregação do Evangelho. Irmãos, eu não sei se o Evangelho entrou na sua geração através do seu avô, através dos seus pais ou através de você. Mas tanto você quanto eu, nós somos responsáveis por dar continuidade do Evangelho do Senhor para as nossas futuras gerações, para as gerações que já existem, e anunciar o Evangelho do Senhor para todas as almas. Amém? Irmãos, Deus abençoe, eu vou orar, e aí estamos finalizados, não sei se já pode ir para a sala. Pode ir, pastor? Tá bom. Senhor, querido Deus, querido Pai, que esta mensagem, ó Deus, tenha tocado no coração de cada irmão, tocou no meu coração, ó Deus, e que a gente saia daqui, ó Deus, desafiados pelo Senhor. Obrigado pela salvação no qual chegou a nós, nos convenceu do nosso pecado, quebrou o nosso coração, e nós reconhecemos o Senhor como único e suficiente Salvador, ó meu Pai. Mas sabemos, ó Pai, que existem almas perdidas neste mundo, ó meu Pai, que ainda não conhecem a Ti. Então, que a gente seja, sim, ó Deus, mensageiros das boas novas de salvação, ó meu Pai, pregando o Evangelho e anunciando o nome do Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agradeço a oportunidade. Deus abençoe.